Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para você que está começando a construir agora e não tem projeto elétrico. Fala pessoal, eu sou Diogo, eu sou eletricista e hoje eu vou falar para vocês 10 dicas super importantes e no final do vídeo tem 2 dicas bônus também. Para você que está começando a construir agora e não tem o projeto elétrico da sua obra. O projeto elétrico ele é importante? É importante, pessoal, mas não é a realidade. Das obras que a gente faz por aqui, a gente está no Espírito Santo, a maioria não tem projeto elétrico. E aí o que acontece? Acaba que muitas vezes o cara tem aquele sonho de construir a casa própria e começa a construir devagarzinho, contrata um pedreiro e o pedreiro vai fazendo mais ou menos ali o que ele entende. Só que aí quando vai fazer a parte elétrica, acaba que aparece vários erros ali que às vezes já está tudo pronto, é difícil de consertar. Então essas 10 dicas você pode mostrar para o seu pedreiro ou para o eletricista que for fazer a sua obra, para ele já ir implantando no decorrer da obra, desde o início. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, porque a primeira dica é a mais importante e ocorre sempre no início da obra. Qual que é a primeira dica? Entrada de energia. Gente, se vocês vão fazer a entrada de energia tanto por cima, tanto aéreo, vindo do medidor da concessionária para sua residência ou subterrâneo, precisa deixar uma mangueira de entrada. Pelo menos uma mangueira de 1,5 polegadas para você entrar com a fiação. Hoje, qualquer quadro de distribuição que você for colocar aí com 63 amperes, você tem que entrar com 3 cabos 16 milímetros. Lá do padrão da concessionária, até no seu quadro de distribuição de carga dentro da residência. Então, o ideal, se você for fazer subterrâneo, é você deixar uma mangueira de 1,5 polegadas saindo lá do padrão da concessionária até no seu quadro, direto até no quadro de distribuição de carga dentro da residência. Se você for fazer essa entrada aérea, você tem que deixar essa tubulação, essa entrada aérea, também com uma tubulação lá de cima, de onde o ramal vai chegar, até no quadro diretamente, sem passar por caixinha, sem passar por nada, diretamente no quadro. Se não tiver condição de você deixar uma mangueira de 1,5 polegadas, que é uma mangueira mais grossa, deixa pelo menos 2 de 3/4. Então você vai vir depois, o eletricista vai vir com esse cabeamento, vai entrar nessas mangueiras, vai chegar no quadro. Aí fica legal. Tem situações que não é pensado nisso, e aí na hora que a obra está pronta para você entrar com energia, é um caos. Então essa aí foi a nossa primeira, e eu acho que é a mais importante das dicas, porque ela está logo no começo da obra, certo? Segunda dica, pessoal, é o tamanho do quadro de distribuição de carga. Hoje em dia não tem condição de uma casa, que seja uma casa pequena, uma casa de 50 metros quadrados, de você colocar quadro de distribuição de 4 disjuntores. Isso aí acabou. O mínimo que você precisa de um quadro de distribuição dentro de uma casa hoje são 16 disjuntores. A diferença de preço é pequena e é um negócio que se você botar um quadro pequeno vai dar um transtorno danado, não tem como fazer a distribuição de carga depois certinha, não tem como botar disjuntor suficiente por circuitos, colocar os barramentos, então é caótico. Então, gente, segunda dica é o tamanho do quadro. No mínimo, uma obrinha aí de 50 metros quadrados, no mínimo um quadro de distribuição de 16 disjuntores. Terceira dica também tem a ver com quadro de distribuição de carga. A terceira dica é sobre o IDR. O que é o IDR? O IDR ele é um interruptor diferencial residual. Esse dispositivo ele é semelhante a um disjuntor. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Qual que é a função do IDR? A função do IDR é proteger vida, pessoal. O IDR ele desarma quando tem uma fuga de corrente. Então, se você enfiar um prego na tomada, tomar um choque, à medida que ela enfiar o prego, que o IDR identificar que tem uma fuga de corrente através do choque, ele já vai desarmar e cortar a corrente do circuito todo, né? Porque geralmente a gente coloca o IDR como geral. Além dessa extrema importância do IDR para proteger vida, o que acontece? O IDR ele é obrigatório pela norma para chuveiro elétrico, para máquina de lavar. Então, se você tem chuveiro elétrico na sua casa, com certeza, tem máquina de lavar, com certeza, o IDR ele é obrigatório. Além disso, a gente instala ele como geral, porque aí ele protege também as tomadas, a questão de choque nas tomadas.
Banheira principalmente, tá pessoal? Banheira é obrigatório, banheira com aquecedor, IDR, jacuzzi, tudo que tem resistência e água, o IDR ele é obrigatório. Não é a realidade do que a gente vê hoje, muitas obras a gente pega hoje, não tem IDR, onde dá para colocar, a gente coloca. Obra nova, a gente sempre coloca o IDR porque ele é de extrema importância, a gente está falando de proteção de vida, pessoal. Então, essa aí foi a nossa terceira dica. A dica número 4 é a questão da estrutura das mangueiras. Estou falando daquelas mangueiras que ficam por dentro da laje, quando você vai bater a laje na casa, coloca aquelas mangueiras. O que acontece? Hoje em dia, a maioria do pessoal, a maioria das obras que a gente pega, é gesso, é rebaixamento de gesso. Então a gente já pede para nem fazer estrutura por dentro da laje mais. A gente já pega e faz essa estrutura por fora da laje. Depois que a laje está batida, aí o eletricista vai ver onde que tem que passar a mangueira e vai passando as mangueiras, fixando as mangueiras no teto, por fora do teto, botando as caixinhas de passagem certinho e ligando nas mangueiras que vai descer para as tomadas nas paredes. Por que isso? Porque aí a gente coloca a mangueira somente o necessário e coloca o que realmente é necessário. Porque, às vezes, o que acontece? Quando você vai fazer dentro da laje, tem gente que tem mania de economizar em mangueira. Gente, a mangueira é muito barata para economizar. Aí o que acontece? O pedreiro economiza na mangueira, na hora que o eletricista vai fazer o circuito para colocar o cabeamento, aí tem que passar de uma mangueira para chegar de uma caixinha na outra e às vezes não tem mangueira de ligação. Aí você tem que dar uma volta na casa todinha com o circuito. Isso gasta cabo, e cabo é muito mais caro que mangueira. Então, assim, se a sua ideia é rebaixar de gesso, a minha dica é que você deixe para o eletricista fazer a estrutura de mangueiras por fora da laje e depois faz o rebaixamento de gesso. Se você quiser fazer por dentro da laje, não economize em mangueira, pessoal. Coloca mangueira interligando todas as caixinhas, mangueira é barato e vai ficar muito mais fácil para fazer depois a estrutura e vai economizar cabeamento, ok? Essa aí foi a nossa dica número 4. A dica número 5, pessoal, mais uma dica de conforto aí, é você deixar duas caixinhas de luz do lado da cabeceira da cama, uma de um lado, outra de outro. Por quê? Porque dessa forma você consegue colocar uma tomada para você carregar seus aparelhos, carregar celular e tudo mais, e você consegue também colocar um interruptor na beira da cabeceira da cama para você fazer um interruptor paralelo, ligar um abajur, ligar uma iluminação secundária, porque aí o que acontece? Você tendo um interruptor paralelo, você entra no quarto, acende a lâmpada, deita e apaga a lâmpada do lado da cabeceira. Então, assim, fica muito confortável, é muito útil essa dica aí, tá, pessoal? Pessoal, a dica número 6 é em relação ao chuveiro. O que acontece? O chuveiro é o ponto mais crítico dentro de uma casa. Então, sempre que vocês puderem, coloque o chuveiro 220 volts. Por quê? O chuveiro 220 você pode instalar ele com cabo mais fino, a corrente dele é menor, então você já economiza no cabeamento. E além disso, tem potências de chuveiro aí. Se você quiser um chuveiro que esquenta mais, você colocar um chuveiro aí de 6.800, 7.500 watts, esses chuveiros eles só estão disponíveis em 220. Em 110 você só vai encontrar chuveiro até 5.500 watts aí, que não esquenta tanto. Então, assim, sempre que puderem, chuveiro no 220, a corrente é menor, o cabo pode ser mais fino, fica mais barato, tá, pessoal? A gente pega muita obra que tem energia 220 no quadro e o eletricista instalou o chuveiro 110. Não recomendo, não recomendo. Chuveiro sempre no 220. A dica número 7, ela tem a ver com o chuveiro também, é a questão dos circuitos exclusivos. Gente, chuveiro elétrico, torneira com aquecedor, ar-condicionado. Agora está na moda aqui no Espírito Santo, pelo menos, a questão do fogão de indução. O fogão de indução ele é um vilão de energia, ele dá 35, 38 amperes de corrente. Então, assim, esses equipamentos eles dependem de circuito exclusivo, tá, gente? Então, quando você for fazer a sua obra, já fala com quem for fazer a estrutura de mangueira, que tem que deixar uma mangueira exclusiva saindo do quadro, indo até o chuveiro, indo até a torneira da pia, se você for botar aquecedor, indo até o fogão, a tomada do fogão, se for um fogão de indução. Deixa uma mangueira exclusiva saindo do quadro, indo até a tomada de ar-condicionado também, tá, pessoal?
Então, assim, isso aí facilita muito a vida do eletricista, fica de acordo com a norma que pede circuito exclusivo. E se você for passar o circuito de um chuveiro, por exemplo, junto com os outros circuitos, a norma NBR 5410, ela estabelece um critério para bitola de fio, que tem a ver com aquecimento e quantidade de circuitos dentro de uma mangueira. Então, assim, se você tiver um circuito só para o chuveiro, você vai ter um ponto da tabela ali, então a bitola do fio ela pode ser menor dependendo da situação. Então isso gera uma economia também, tá, pessoal? Então vamos ficar esperto com essa questão de circuito exclusivo. O que tem resistência, sempre circuito exclusivo, chuveiro, aquecedor de torneira, fogão de indução. E a questão do ar-condicionado eu também recomendo bastante deixar um circuito exclusivo só para ele, beleza? A dica número 8 é a questão da bitola dos cabos, gente. Vamos dar uma olhadinha na norma, ver a questão da bitola dos cabos, porque o que acontece? Tem situações que a gente pega um chuveiro 110 instalado com cabo 4 milímetros. Não tem condição de aguentar, gente. Vai dar problema, vai derreter o cabo, vai desarmar disjuntor. Então isso aí não existe. E tem situações, eu já peguei obra de pegar circuito de iluminação com cabo 4 milímetros, só para iluminação. Então, assim, é totalmente desnecessário. Ah, mas o eletricista falou que fica bem reforçado. Cara, não precisa. Não precisa. Um circuitinho de iluminação, dependendo do tamanho da obra aí, você vai fazer um circuito só e vai colocar cabo de 1,5, porque a norma exige. A bitola mínima para iluminação é 1,5. Então, assim, você só vai jogar dinheiro fora colocando um circuito de iluminação com 4 milímetros. Tomada de uso geral, normalmente, fio 2,5. Tomada de uso específico, tem que calcular qual é a carga do equipamento que vai utilizar naquela tomada, mas normalmente você pode colocar 2,5 ou 4 milímetros. Então, assim, às vezes você acha que eu estou fazendo um negócio reforçado aqui, mas está jogando dinheiro fora. Não precisa, não tem necessidade. Então, assim, pegar umas dicas aí, dar uma olhada na norma, ou então perguntar a alguém que entende a bitola, para não sair gastando dinheiro à toa, ou para não negligenciar um circuito. Como é o caso de um chuveiro, por exemplo, você instalar um chuveiro 110 com cabo de 4 milímetros, 6 milímetros. Não aguenta, pessoal. Vai dar problema. A dica número 9 é questão de iluminação. O que acontece com iluminação? É bom você prever quando você está construindo a questão de iluminação por cima de pia e por cima de bancada. Porque a cozinha é um lugar que você precisa de bastante iluminação. Normalmente nas obras, o que a gente costuma pegar? O cliente deixa uma iluminação central só, deixa um ponto de iluminação só no centro da cozinha. Aí quando você vira para a pia, por exemplo, você vai lavar a louça, você vai fazer um almoço, uma janta ali que depende de iluminação, a iluminação fica nas costas da pessoa, isso gera uma sombra por cima da bancada, por cima de pia. Então, assim, iluminação, principalmente em pontos críticos, igual a cozinha, é bom você prever ou uma iluminação secundária por cima da pia, por cima da bancada, ou então uma iluminação na mobília, você deixar isso aí projetado já para deixar uma iluminação na mobília, fica bonito, fica bem iluminado. E outra coisa que a gente tem que falar, que o pessoal, a maioria vai querer me crucificar aí, é questão da temperatura da cor da iluminação. Iluminação branca pode utilizar? Só farmácia e hospital, pessoal. Não recomendo iluminação branca para obra nenhuma, para ninguém. Tem cliente que quer a iluminação branca. A gente coloca, mas a gente não recomenda. Iluminação branca, ela não valoriza o seu projeto, não valoriza a sua mobília, ela deixa o ambiente pesado, então assim, a gente não recomenda. Normalmente o pessoal tem tem pavor de iluminação amarela, por quê? Porque lembra lá de antigamente que tinha aquelas lâmpadas incandescentes de 40 watts que você colocava uma só num ambiente gigantesco, aquilo ficava mal iluminado e amarelo. Então o pessoal geralmente lembra disso e fala, não, iluminação amarela, Deus me livre. Gente, o ambiente ele tem que estar bem iluminado. Não importa se a iluminação é branca ou amarela, se ele estiver bem iluminado, não pode faltar luminosidade.
Então, assim, se você tiver um projeto de iluminação bacana, alguém que entende de iluminação fazendo, se você não tiver o projeto, colocar iluminação o suficiente para o ambiente, vai ficar bem iluminado. Com a iluminação amarela vai ficar lindo, fica confortável. Geralmente eu gosto, em ambientes igual sala, quarto, de combinar diferentes tipos de iluminação, colocar uma fita de LED, um perfil, um trilho de sobrepor, uma iluminação primária realmente no meio do ambiente, às vezes a gente coloca, para você ter opções, entendeu? Uma iluminação indireta na sala fica bacana, para você ter opções de combinar as iluminações, ter diferentes níveis ali. Você pode colocar dimmer para você diminuir quando você vai assistir um filme, entendeu? Então, assim, com iluminação tem infinitas possibilidades. A sua obra fica muito mais bonita, muito mais confortável, valoriza o seu imóvel muito mais do que você colocar só aquela lâmpada branca no meio ali, certo? Então essa aí foi a dica número 9, questão de iluminação. A dica número 10, ela é bem rápida, assim, é questão de você deixar uma tomada para ar-condicionado. A gente já falou um pouco de circuito exclusivo de ar-condicionado aqui, mas essa é a dica número 10. Nos quartos, na sala, onde você talvez não vai colocar agora, mas você tem ideia de futuramente colocar um ar-condicionado, deixa a tomadinha, coloca o circuito 220 ali para ar-condicionado, deixa quietinho ali, porque isso vai te salvar lá na frente. Quando você resolver colocar um ar, você já tem a tomada ali, você não precisa ficar puxando circuito, não precisa ficar fazendo gambiarra, não precisa quebrar nada, já tem o circuito. Isso não vai encarecer em nada a sua obra, é muito pouca coisa de diferença que vai dar, e você já deixa ali na suíte, deixa um pontinho de ar-condicionado na sala, entendeu? Pode deixar uma tomadinha só para dentro da casa para alimentar a evaporadora do ar, e da evaporadora o instalador ele dá um jeito de alimentar a trocadora de calor lá fora. Então, assim, deixar um pontinho de ar-condicionado ali dentro de casa vai te salvar no futuro. Talvez você vai falar hoje, ar-condicionado é bobeira, não vou colocar e tal, mas lá na frente você vai querer colocar e aí vai ser mais difícil. Então essa dica aí é a número 10. Lembrando que essa tomada é bom ela ter um circuito exclusivo, tá, pessoal? Puxa direto lá do quadro, uma mangueirinha e liga direto nela ali. Beleza, pessoal? Essas foram as 10 dicas aí para você economizar um pouco na sua obra aí e ficar bem feitinho. A questão aqui, eu tenho 2 dicas bônus também para vocês, que não são nem elétrica, na verdade. A primeira dica, que é muito importante, é a questão de deixar entrada para antena e internet. Gente, isso hoje em dia é muito importante, porque o que acontece? Se você for mudar para uma obra nova, você vai querer internet. E aí, se não deixar a estrutura para internet, a gente pega muita obra nova aí que quando vai colocar internet não tem estrutura, passa aquele fio por fora, fica feio. Então, qual que é a minha dica? Coloca uma mangueira vindo lá da rua, do poste da rua, subterrâneo, ou então coloca uma entrada por cima na residência, se for aéreo, e que leve até uma caixa de passagem na parede, e nessa caixa de passagem tem uma mangueira que leve até umas 2 caixinhas atrás da TV, que é geralmente onde fica a questão do roteador ali, né? E a antena que vai ligar na TV, se for o caso. Então, assim, essa é uma dica importantíssima. Não pode ser a mesma entrada de energia, tá, pessoal? Tem que ser uma entrada alternativa. E a segunda dica é a questão da altura das tomadas da TV, atrás da TV. Porque às vezes a gente deixa, o pedreiro deixa só aquela tomadinha baixa de 30, 40 centímetros. E se vocês não colocar um painel que tampa toda a TV, o que acontece? Normalmente a TV ela fica mais alta do que 30, 40 centímetros. E aí você tem que ligar ela lá embaixo naquela tomada, então fica aquele fio aparecendo. Se a tomadinha já estiver atrás da TV, então não vai aparecer nada. Essa é uma dica estética aí muito boa. E é isso aí, galera. Se você gostou das dicas aí, se esse vídeo te ajudou aí, já mostra para o seu pedreiro quando for começar a construir, se você não tiver projeto elétrico. Lembrando que o ideal é que vocês tenham um projeto elétrico, mas a gente sabe que não é a realidade. Então, gostou? Deixa o like aí que já ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo como esse aí. Valeu? Até a próxima!